Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira, Luiz com Z. Luiz com Z nasceu quando? 29 de dezembro de 1972. Luiz, o que significa para si a reserva da biosfera do Cerrado? A reserva da biosfera talvez seja o grande laboratório da civilização. O conceito de reserva de biosfera talvez seja aquilo que o planeta inteiro deveria praticar. E nós, como civilização, escolhemos territórios específicos, especiais, para que nós pudéssemos ali experimentar aquilo que deveríamos fazer em todo o planeta. Viver uma vida em plenitude. Vida em plenitude não é uma vida em que o capital nos guie como grande farol, mas uma vida em plenitude é aquela em que todas as cadeias de vida possam ter a oportunidade de experimentar a mágica experiência da vida nesse planeta. O que é especial na reserva do Cerrado? Na reserva, não do Cerrado, na reserva. Na reserva do Cerrado, talvez, um ponto mais emblemático para essa grande agenda que é a reserva do Cerrado, é que aqui, exatamente aqui, nós encontramos os grandes conflitos do momento do Brasil. O conflito entre produzir e conservar. O conflito entre esquecer quem somos e o território. O conflito entre perder a memória e a cultura, nos desenvolvermos, esquecendo de onde viemos, quem somos, por que somos. Eu penso que a reserva do Cerrado, naturalmente cada reserva tem a sua especialidade, mas o PIB brasileiro está assentado no território da reserva do Cerrado, o agronegócio, que é uma agenda que movimenta não só balanças comerciais, mas alimenta também um imaginário. O imaginário de que nós somos grandes produtores de commodity. Ora, naturalmente, na história da humanidade, todos aqueles que produziram commodity ficaram pobres. Se falarmos em especialidade da reserva do Cerrado, qual é? Qual é? Do ponto de vista do presente, do passado ou do futuro? A especialidade da reserva é eterna, é essencial. A reserva do Cerrado, ela pode ser um grande exemplo para o Brasil. Especialmente porque o Centro-Oeste, a região Centro-Oeste e a região mais produtiva do Brasil, nós estamos falando de Goiás, Piauí, Maranhão, estamos falando do Distrito Federal, Tocantins. São regiões em que esse espírito de produção alcança sua máxima potência, a produção agrícola. E o grande desafio da reserva é exatamente demonstrar nesse momento, nesse contexto histórico, em que o país aposta sua grande força na agenda da produção do agronegócio, especialmente, é que a reserva da biosfera pode demonstrar ser um outro caminho, uma outra abordagem, um outro método, com outros resultados. Eu penso que cabe à reserva da biosfera do Cerrado ser esse laboratório das transformações que o Brasil precisa. Mas a reserva do Cerrado é muito grande. Tem, por exemplo, qual é a extensão da reserva? Ai, puxa vida. Não sei de cor. Mas é enorme. É gigante. Qual é para si, quais é que são as principais linhas orientadoras e as principais ferramentas para conseguir fazer desse espaço imenso um espaço coerente? Veja, o Cerrado é o que nos une como bioma, mas fundamentalmente eu penso que a reserva da biosfera do Cerrado ela pode trabalhar com uma abordagem de gestão territorial. O Brasil não pensou isso ainda, não pratica isso. A gestão integrada do território, notadamente do território do Cerrado,
Em 2016, nós fizemos um primeiro seminário de gestão cultural integrada de território. Qual era a ideia? Reunirmos os chamados povos do Cerrado para pensarmos. Já lá vamos. Sim. Tentar perceber como é que chegou lá, mas numa visão de fora para dentro, o que é que acha que são as linhas de força da reserva do Cerrado, independentemente da sua relação com ela? Economia, cultura, a lógica da ocupação do território. O Centro-Oeste brasileiro foi uma das últimas áreas desbravadas no país. E essa ocupação do território do Centro-Oeste brasileiro, um território antigo, ancestral, que guarda essa memória no imaginário. Veja que Brasília não é só a capital do país, Brasília também foi pensada como essa nova fronteira, um novo tempo. O Cerrado carrega isso. Se nós pensarmos no Nordeste goiano ou em outras regiões que têm essa conjugação entre as dificuldades do presente, um passado fortalecido por uma memória e um futuro do porvir que nos convoca a fazermos diferente. Eu acho que isso é o coração da reserva do Cerrado. Estamos a falar, e o Luís estava a falar, o Cerrado é o segundo bioma, talvez mais importante do Brasil, mas estamos a falar, ainda não falámos na palavra conservação, não é? E essa é a primeira essência também. Primeira missão da reserva. E nós estamos a falar de um bioma que está pelos 2,5%, 3%. Sim, muito ameaçado. Por isso, olhando para a reserva, uma reserva da biosfera da Unesco, que evidentemente tem essa singularidade, essa especialidade no sentido mágico da conciliação da natureza com as pessoas, a verdade é que nós estamos a falar de um território gigante, um bioma inestimável, mas estamos a falar de um espaço de conservação muito traumatizado. Como é que vamos conciliar isso tudo, no fundo, com essa prioridade dada à economia e ao agronegócio? Esse é o grande exercício da reserva do Cerrado. Veja, nós não vamos mudar a modelagem econômica se nós não mudarmos a nossa percepção do território. É impossível pensar que o Cerrado vai deixar de produzir grãos em escala se nós não mudarmos a modelagem. A grande questão não é possível promover conservação em absolutamente tudo. Isso seria um caos não do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista também do desenvolvimento humano. Mas, ao mesmo tempo, e esse foi o panorama que promoveu a ocupação do Cerrado, quem promoveu a ocupação do Cerrado, do bioma amazônico, foi o próprio governo, que induziu as pessoas a ocuparem os espaços para produzir. Veja, o mesmo governo, 50 anos depois, ele agora critica a política que foi induzida por ele mesmo. É necessário que nós possamos, como sociedade, que nós possamos construir uma nova modelagem, que não é ocupar, que não é ter a bandeira da produção agrícola apenas como sendo a nossa maior bandeira, a produção do agronegócio como sendo a nossa última e única alternativa. O Cerrado pode produzir bioeconomia, o Cerrado pode produzir, com a conservação, medicamentos, pode salvar pessoas. O Cerrado produz aquilo que é talvez a agenda mais estratégica do país hoje, água. Como é que, Luís, quer conhecer um pouco o seu percurso como pessoa e depois fazermos uma paragem e uma retoma no momento em que chega à reserva da biosfera do Cerrado, pode ser? Luís nasceu onde? Eu nasci numa cidade muito importante, chamada Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. É uma cidade tricentenária do ciclo do ouro, da Estrada Real, e que teve junto com Ouro Preto, com Diamantina, um grande percurso na história colonial brasileira. Eu nasci nesse lugar
Me eduquei até os 16 anos lá. Participei ativamente como criança e jovem das atividades culturais e saí de Conceição para estudar. Os pais viviam lá? Qual é que era a atividade deles? Meus pais, sim. Meu pai já faleceu, minha mãe ainda vive. Minha mãe foi professora. O meu pai foi bancário, deixou o banco e se tornou um comerciante. Ele tinha uma mercearia. Naquela época não existia supermercados, existiam mercearias. Mas o meu pai vem de uma família, assim como minha mãe, o meu pai vem de uma família que foram os primeiros que foram para o território. A família Oliveira é um dos primórdios da formação do território. Do bandeirante que descobriu, formou Conceição, que se chamava Gabriel Ponce de León, que veio do Paraguai. Ele se casou com uma mulher e o primeiro filho já adotou o nome Oliveira. E saiu de Conceição aos 16 anos? Saí de Conceição aos 16 anos, fui para um mosteiro budista em Ouro Preto. De Ouro Preto fui para São Paulo. De São Paulo fui de novo a Belo Horizonte. De Belo Horizonte fui para fora. Para fora? Para fora. Para mosteiro. Para mosteiro. Mosteiro. Eu me tornei monge budista aos 18. E foi para fora como monge? Fui para me formar como monge. Foi para se formar como monge. E andou por onde? Andei bastante. Nepal, Índia, Paquistão, Afeganistão, Paris, Londres, Cairo. Sempre como um buscador, como um estudante, como alguém que queria aprender um pouco mais do mundo. Israel, Jerusalém, muitos lugares, mas sempre com uma questão em específico, e que talvez tenha sido a origem da minha grande jornada ambiental no Brasil. Era que a agenda filosófica e espiritualista, ela me trouxe uma proximidade com essa perspectiva do mundo ambiental. Então, quando eu voltei ao Brasil, em 1998, nós criamos, eu voltei para Conceição. Veio de onde nessa altura? Em 98 veio de onde? Em 98 vim da França. Fiz o José Aparecido, o filho dele, estava buscando ser um candidato a prefeito. Estamos a falar do José Aparecido de Oliveira. O próprio, José Aparecido de Oliveira. E aí, quando eu cheguei, o José Aparecido me disse: olha, você poderia coordenar um plano de governo revolucionário para Conceição do Mato Dentro, nossa terra. Eu disse: eu? Não, eu não tenho essa... perdão. Eu disse: eu? Não, eu não tenho essa perspectiva. Disse: não, mas é exatamente por isso que tem que ser você. E aí eu fui fazer um movimento de redescoberta. Em Conceição? Em Conceição, do município onde eu nasci. E que, na verdade... Quantos anos tinham passado? Já não me lembro. Muitos? Muitos. E como é que era? Conceição tinha mudado? Tinha mudado para mim, porque, na verdade, Conceição, que era o meu grande mundo, na verdade, tinha se tornado pequeno. Só que aí com uma grande singularidade. Eu não conhecia o mundo onde eu nasci. Exato. Então eu comecei a fazer um movimento de novas descobertas no território onde eu nasci. E nós criamos um grupo dos bandeirantes modernos. Nós, um grupo de pessoas de áreas distintas, biólogos, antropólogos de Conceição? De Conceição e de Belo Horizonte, capital. Reuni essas pessoas e nós fizemos então um grande movimento em prol de uma nova agenda. Conceição vivia, naquela época, do extrativismo mineral e vegetal.
que não era diferente da sua história de fundação. Nós fomos formados em Conceição como uma mentalidade extrativista do ouro. E no século XX isso ainda perdurava. Quando eu voltei, Conceição sobrevivia da extração ilegal de madeira e do garimpo clandestino. Muito bem. Coube então a tarefa de criar um movimento para fechar todos os garimpos e paralisar a atividade de extração de madeira nativa. Então, eu disse, olha, isso não vai funcionar, porque as pessoas ganham dinheiro com isso e nós vamos simplesmente dizer a elas, não, parem de fazer isso, parem de extrair a terra, de derrubar as matas. Sem uma alternativa isso não funcionaria. Foi aí então que eu idealizei um grande projeto de desenvolvimento territorial, fundamentado na biodiversidade do lugar e fundamentado no turismo, um turismo de experiência. Então, eu criei todas as unidades de conservação que Conceição tem até hoje. Criamos um Conselho Municipal de Meio Ambiente, criamos uma instância de governança para a agenda ambiental que não existia. Fiz um link entre meio ambiente, cultura e turismo, então eu me tornei um secretário do governo para coordenar essas três áreas. E criamos tudo, da legislação aos instrumentos de governança e às unidades. E criamos um projeto. Ao nível do Belo Horizonte? Ao nível local, de Conceição. Ao nível de Conceição. Ao nível de Conceição. Conceição acabou se tornando um modelo para o estado de Minas Gerais de uma busca pelo turismo de natureza. Naquela época não existia isso. Nós descobrimos, eu e amigos, descobrimos a maioria das cachoeiras de Conceição. Em Conceição tem a maior cachoeira do estado de Minas Gerais. 273 metros de queda livre, um prédio de 93 andares. Desconhecida, ninguém conhecia. Por exemplo, e uma infinidade, outras 100 cachoeiras, cachoeiras de grande porte. Mas o que a gente queria naquele momento não era simplesmente mostrar Conceição para o mundo. Era mostrar que, baseado nas experiências que eu conheci dos caminhos sagrados em Portugal, Espanha, França, nós então criamos uma nova modelagem de turismo. Um turismo em que as pessoas experimentavam o espaço e o espaço poderia provocar naquelas pessoas uma transformação interna, na percepção delas, da vida, delas próprias e dos territórios. O que a gente queria, efetivamente? Que essas pessoas se tornassem novos seres humanos, que elas se tornassem seres humanos melhores e que elas buscassem efetivamente, nesse processo de transformação pessoal, íntima, se relacionar melhor com o mundo. Esse era o nosso desejo, o nosso sonho. E dentro desse contexto, o José Aparecido, entre idas e vindas para fora do Brasil, o José Aparecido, numa dessas, me chamou para um almoço, disse, olha, hoje tem um almoço lá em casa, e me ligou e disse, eu queria muito que você viesse. Eu disse, mas tem um motivo assim para você me chamar? Não, é um almoço especial. Bom, e nesse almoço estava Daniel Mitterrand e o Mário Soares. Antes disso, como é que foi a aplicação desse projeto em Conceição? Como é que foi o envolvimento das comunidades? Muito bom, muito bom. Como é que fez isso? Esse projeto em Conceição, ele foi totalmente construído como uma mágica, porque todos aqueles que viviam degradando a natureza passaram a ganhar dinheiro com a proteção da natureza. Então, todos os garimpos foram fechados. Todos. Com conflito ou sem conflito? Sem conflito. Eu substituí a economia. Eu mostrei para eles que era muito mais inteligente e bonito você ganhar dinheiro fazendo coisas boas do que ganhar dinheiro destruindo a vegetação, destruindo a Mata Atlântica. Conceição está exatamente no encontro do Cerrado com a Mata Atlântica, é um ecótono. A Serra do Espinhaço é o grande ponto de união dos dois biomas. Então você tem os dois exemplares no mesmo lugar, né? E aí
E por isso é muito especial, tem um endemismo muito forte, né? Então, foi um grande trabalho revolucionário de educação e de mobilização e de engajamento. Foi um excepcional laboratório. E a comunidade se transformou a tal ponto que, imagina que um município como Conceição tinha apenas 2 hotéis. Quantos habitantes tem Conceição? Tinha Conceição? A cidade de Conceição, 9.000 habitantes. Em 2000, mais ou menos. Hoje o município tem 13, a cidade tem 13 e o município como um todo tem 19.000 pessoas. Ainda são poucas pessoas. Mas imagine, em 3 anos de trabalho, nós conseguimos multiplicar o número de hotéis, que eram 2, para 40. 20 vezes. Isso era o retrato fiel de que a economia, ela migrou da economia extrativa para a economia turística. E foi fantástico, foi mágico, para mim foi uma grande aula, uma grande lição. E isso marcou muito a minha vida, porque não só por ser o lugar em que eu nasci, e eu estava então entendendo que ali eu começava uma nova jornada, uma jornada de praticar aquilo que eu havia aprendido. Então, a Conceição se tornou o meu primeiro laboratório para poder praticar essa nova visão de mundo, essa antecipação do porvir. E com base nisso, com essa experiência muito exitosa, tudo que nós construímos ainda está lá. O José Aparecido disse, olha, você poderia fazer uma outra coisa, a gente poderia, nesse encontro que ele fez com a Danielle Mitterrand e o Mário Soares, disse, agora nós temos que dar um passo mais adiante. Eu disse, mas o que é? Falou, não, olha, você já fez muitas coisas, mas agora eu quero ver se você de fato é bom no que você faz. Então agora a gente poderia fazer uma reserva da biosfera. Eu disse, reserva da biosfera? Mas o que é isso? Eu não conhecia. E aí a Danielle foi falar da mágica, na visão dela, do que era uma reserva da biosfera. Eu disse, eu não sei bem o que é, mas já vi que é coisa boa. Eu topo. Vamos entender isso. Isso era o ano 2001. E começamos timidamente um processo de mobilização para buscar compreender o que era aquilo e como aquilo se daria. Em 2002 para 2003, eu trouxe ao Brasil uma grande amiga da Danielle, chamada Henriane Chaponet. A Henriane era uma pessoa fantástica. Ela, da nobreza francesa, abrigou em sua casa, no exílio, Paulo Freire. E a Henriane, quando eu trouxe a Henriane ao Brasil, ela já tinha 81 anos. E eu nunca vou me esquecer. Quando ela chegou, eu não a conhecia. Foram conversas por telefone. E ela disse, não, Luiz, eu tenho o maior prazer em cooperar, porque eu ajudei numa reserva da biosfera no Marrocos, e acho que isso vai ser muito importante para vocês, a despeito de não conhecer a sua região. Eu disse, então, por que a senhora não vem? Viabilizei a vinda dela, e quando ela chegou no aeroporto, em Belo Horizonte, já tinha um helicóptero que a gente tinha conseguido com o governo, e eu disse, meu Deus, mas é uma senhora de 81 anos, eu não posso fazer isso com essa senhora, como é que eu vou pegar essa senhora e colocá-la no helicóptero e ficar andando o dia inteiro de helicóptero para ela conhecer? E eis a minha surpresa. A Henriane, quando foi entrar no helicóptero, ela me chamou e disse, peça ao comandante para tirar a porta. Eu quero ver mais de perto. Eu fui falar para o comandante, que era um militar, e ele disse, não, mas isso não é possível. É muito perigoso. O vento é gelado. Essa senhora vai ter problemas de saúde. Eu disse, olha, mas foi ela quem pediu e aí eu não posso desacatar um pedido de uma senhora de 81 anos de idade. Resultado, nós voamos 3 dias, sem parar.
Ela fotografou tudo e ficou maravilhada com tudo que viu. E ao final de 3 dias ela disse: eu vou voltar para Paris e vou falar para a Daniele tudo o que ela precisa ver. Ela não conhece isso aqui. Isso é mágico. Muito bem. 6 meses depois, a Daniele fez uma grande excursão, a mesma que nós havíamos feito com a Henriane. E a Daniele disse: isso aqui, eu não conheço nada semelhante no mundo. Isso de fato tem que ser uma reserva da biosfera. Eu serei a madrinha da reserva. Isso foi crucial. A reserva do Cerrado, da Serra do Espinhaço, que até então a gente imaginava que seria um caminho, se tornou outro. Por quê? Na Serra do Espinhaço, a Serra do Espinhaço é a única cordilheira do Brasil. Ela foi o eixo de ocupação do território em Minas Gerais e na Bahia. Ela nasce no centro de Minas e vai até o Piauí. Corta grande parte do Brasil e as cidades mais antigas dessa, excluindo naturalmente Salvador e Rio de Janeiro e São Vicente em São Paulo, as cidades mais antigas estão exatamente no eixo da Estrada Real, que é a Serra do Espinhaço. E aí nós havíamos pensado uma reserva da biosfera como uma grande unidade de conservação. Imaginávamos assim: olha, nós vamos parar todas as atividades econômicas. Mas aí, geograficamente, apanhava a Serra do Espinhaço Inteira, em Minas. Em Minas, toda a Serra do Espinhaço. Para que nós chegássemos nesse desenho, nesse recorte territorial, 1 ano de trabalho, com todos. E aí nós constituímos uma equipe. Quem é que foi a equipe técnica, de biólogos, etc? Biólogos, ecólogos, de Conceição, do Mato Dentro e Belo Horizonte. A ideia da reserva da biosfera nasceu em Conceição, nesse almoço, e Conceição foi o grande epicentro de tudo isso, foi o grande centro provocador, até porque toda essa agenda já havia sido testada, ainda que sem o nome de reserva de biosfera, no território de Conceição. Nós executávamos as 3 funções da reserva sem saber que ela existia. Então, nós constituímos uma equipe, éramos 5 pessoas, que ficamos dedicados full time, 2 anos, construindo esse projeto. E aconteceu aquilo que a Daniele, de fato, disse que faria. Ela disse: eu serei madrinha, e se tornou madrinha. O projeto foi para a Unesco, eu mesmo levei aqui para o Itamaraty, em Brasília, depois levei para Paris, e o projeto ele foi aprovado em 5 meses. Foi um tempo recorde. A reserva foi aprovada em junho de 2005, reconhecida pela Unesco. Bom, nós então iniciamos a jornada que era, uma vez construída e reconhecida a reserva, tínhamos que implementar. E aí foi o grande desafio, porque até então, uma coisa era o nosso ambiente, onde nós já havíamos testado essas tecnologias e metodologias, que era a Conceição, e nós tínhamos aí então que fazer isso num ambiente um pouco mais largo, mais profundo, que era essa intimidade de uma região que tinha na mineração a sua grande agenda. Foi um exercício muito, muito desafiador, porque a minha visão, um monge, filósofo, e a minha visão era completamente humanista e conservacionista. E quem me educou nisso foi um paquistanês chamado Ishwaran Natarajan, da Unesco. Um dia ele me disse: Luiz, você está completamente equivocado. A reserva da biosfera da Serra do Espinhaço não pode nunca ser o que você está imaginando que ela deveria ser. Ela não é um grande parque. Ela tem que ter mineração mesmo. Você está pensando em acabar com as mineradoras? Excluir as mineradoras? Não, você está enganado. A ideia é exatamente o oposto. É fortalecê-las, mas fortalecê-las numa agenda de sustentabilidade e não na visão predatória que elas executam.
Aquilo caiu como uma bomba sobre minha reflexão, porque eu disse, poxa, mas logo a Unesco me demovendo da ideia conservacionista, e foi o grande aprendizado, porque de fato nós começamos uma outra jornada, que era chamar todos para um diálogo que deveria ter uma outra visão, que não apenas o lucro, que não apenas o hoje e que não apenas eu. Em que ano é que ficou então aprovada a reserva do Espinhaço? 2005. 2005. E na altura havia algum diálogo da reserva do Espinhaço com outras reservas aqui no Brasil? Sim, com a da Mata Atlântica. Com a da Mata Atlântica. Sim. A do Cerrado era uma reserva que a gente conhecia, sabia da existência, mas ela não tinha a lógica de implementação que a reserva da Mata Atlântica conseguiu. O diálogo que tinha basicamente com a Mata Atlântica. Com a Mata Atlântica. Mata Atlântica. E em termos nacionais, o que é que tinha como diálogo? Em termos nacionais, o Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Ambiente. Que é onde de fato estava sentada toda a agenda de reserva. Né? Quem era o gestor da reserva? Ministro à época era, se não me engano, José Carlos Carvalho. E o gestor da reserva do Espinhaço? O gestor da reserva era o Instituto Estadual de Florestas, de Minas Gerais, do governo. Ok. Foi o Instituto que foi o promotor da criação da reserva? Não, o Instituto foi o núcleo em torno do qual nós nos organizamos, mas foi a sociedade civil. Sim, isso tem que ser sempre, não é? Mas como entidade principal com responsabilidade na gestão... Foi o governo do Estado. O governo do Estado. É o governo do Estado. Foi crucial naquela época. Ele deu todo o apoio. Foi cumplicidade política? Sim, houve uma compreensão do governo de que isso de fato era necessário para Minas. E no plano científico ligado ao mundo dos biólogos, conservacionistas, etc., quem é que faz o levantamento mesmo, digamos assim? Nós reunimos especialistas de universidades distintas. Universidades distintas. E nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos 7 meses escrevendo o projeto. Okay. Nós éramos 6 pessoas escrevendo. 2005. Ela foi para a Unesco em 2004, claro, depois de aprovada em 2005. Esse diálogo com o paquistanês, essa questão em torno da mineração, é já depois da aprovação da reserva? Um pouco antes. Um pouco antes, porque a definição do território da reserva, ela mudou muitas vezes. Muito bem. Muitas vezes. Foi um exercício de diálogo, porque ele começou muito pequeno e depois foi se ampliando. Bom, temos um dia destes que fazer as memórias da reserva. Sim, claro. A pergunta é como é que eu cheguei no Cerrado? Como é que do Espinhaço chegou aqui à reserva do Cerrado? Entretanto, o Luís, o que é que foi fazendo pela vida fora? Depois disso? Sim, criou a reserva, ficou muito importante. Criei na reserva, fiquei trabalhando na implementação das ações da reserva e depois, de novo, saí do país. Saiu outra vez? Saiu outra vez. Saiu. E aí saí em 2007. Por alguma razão? Estudar, mais uma vez. Foi para onde? Fui para Paris de novo e depois Israel, de novo. E quando eu voltei, eu tomei contato com a reserva da biosfera do Cerrado de uma forma efetiva em 2015. Portanto, já tinha regressado ao Brasil? Novamente. Quando voltei para Brasília, em 2016. Onde estamos? Onde estamos agora. Quando eu cheguei aqui em 2016, eu tentei compreender um pouco a lógica do que estava funcionando em termos da reserva do Cerrado. E fiquei um pouco surpreso, porque, a despeito do esforço de muitas pessoas no começo, a reserva do Cerrado ela estava com muitos desafios e um pouco inoperante. Eu disse, poxa, mas por que isso não está funcionando, tão importante, etc, etc, etc. Resultado, em 2016,
2017, eu já comecei a compor o Conselho da Reserva do Cerrado. Em 2018, Quem é que tinha a responsabilidade do Conselho? quem tinha a responsabilidade do Conselho era múltiplo, porque era o governo federal, à época, tinha uma ação muito próxima. Se não me engano, o secretário do Ministério era o José Pedro, secretário de Biodiversidade. E, claro, estando o Ministério aqui e a reserva aqui, o governo federal tinha um olhar muito atento para aquilo. Mas ainda assim faltava aquilo que de fato tinha na Reserva do Cerrado, que era uma cumplicidade da sociedade e uma atuação, o território é muito maior da Reserva do Cerrado, o engajamento desses territórios. Mas a agenda do agronegócio já era um grande desafio, um grande desafio. Havia dois mundos que travavam um grande conflito, o mundo da conservação e o mundo da produção agrícola. Eu achei aquilo um pouco singular então eu resolvi entrar para a Reserva do Cerrado, como membro. Naquela época, institucionalmente. Através de que instituição? Já do Instituto Espinhaço. Que? Eu não falei do Instituto Espinhaço. Toda a trajetória. Então vejamos, como nasceu o Instituto Espinhaço. Toda a trajetória que eu fiz com o José Aparecido, a Daniele e o Mário, um pouco menos, mas sempre presente, sempre. Em 2000 ainda no processo de discussão da reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, o José Aparecido, de novo, provocando, disse: por que é que a gente então não faz um coletivo de audazes aqui, para poder fazer uma transformação nesse lugar? Eu disse: como? O que você está querendo? Não, vamos constituir aqui um grupo de pessoas para poder implementar ações. O Instituto Espinhaço começou como um coletivo de figuras gigantescas do porte do Zé Aparecido, da Daniele Mitterrand, do Mário Soares, da Henriane Chaponé e de tantos outros, Ricardo Petrella, Maud Barlow. Era esse time aí que pensava as coisas, o que fazer, né? E mais uma vez eu disse: poxa, que bom! E aí o José Aparecido disse: que bom que você gostou, porque aí você fica à frente disso. Eu disse: não, mas eu sou muito jovem, eu não posso. Esse time aí está muito distante de mim. Disse: não, mas todos vão morrer, você vai ficar. Resultado, nós funcionamos o Instituto Espinhaço como esse coletivo, era um think tank brasileiro, pensando coisas fora da caixinha e tentando implementar projetos de desenvolvimento territorial. Efetivamente funcionou assim, até o ano de 2008, quando então nós decidimos oficializar o Instituto Espinhaço. Ele não existia como CNPJ, como uma instituição oficial. Em 2009 ele passou a existir como uma instituição oficial. E desde então o Instituto Espinhaço tem trabalhado não só implementando todas as funções de reserva de biosfera. Nós fizemos isso em todos os municípios da reserva em Minas Gerais, começamos por lá. Então, criamos várias agendas de desenvolvimento, várias agendas de cultura. Eu lhe dei de presente um dos materiais que o Instituto produz. O Instituto já produziu belos livros sobre memória e cultura, filmes, documentários, vários. E nós então começamos isso em Minas Gerais. De Minas Gerais, de repente, nós já estávamos em 4 países, 6 países, 8 países, 12 países. E de repente nós estávamos saindo de Minas para os outros estados. E hoje nós estamos no Brasil em 11 estados com projetos. Pensando também essa perspectiva da agenda de reserva de biosfera. Nesse contexto, é que em 2015 eu tomei conhecimento das ações da Reserva da Biosfera do Cerrado. Em 2017 eu me tornei membro
da reserva da Biosfera do Cerrado. Através do Instituto do Espinhaço? Através do Instituto Espinhaço. Uma ONG sem finalidade lucrativa, mas com um desafio monstruoso, sobretudo porque a visão do Instituto não era nem conservacionista estrito sensu, nem desenvolvimentista estrito sensu. Era permeada e amalgamada por uma coisa chamada humanismo inarredável, que eu tive o privilégio de conviver e aprender com o Morin, com tantos outros em Paris, e que a Daniele foi uma pessoa que me ajudou muito na formação mesmo, a compreender um pouco isso. Ela era uma mulher incrivelmente corajosa, incrível. E em 2017 eu me tornei membro, e em 2018, diante da circunstância em que ninguém queria liderar processos na reserva do Cerrado. Só um pequeno detalhe, qual é que é a presença do Instituto do Espinhaço fisicamente no âmbito da reserva do Cerrado? Se diz de escritório? Sim, como é que o Instituto do Espinhaço se conecta com o território do Cerrado? Nós começamos em 2016 a desenvolver projetos em Brasília e em Goiás. Muito bem. E nós fizemos, só para que você tenha uma ideia, no estado de Goiás nós fizemos só na região da reserva em Goiás, que é a região da Chapada dos Veadeiros, nós fizemos 4 seminários internacionais sobre desenvolvimento sustentável. Trouxemos especialistas de todos os lugares do mundo e especialistas locais para discutir gestão de território, para discutir. Em 2016 nós fizemos o primeiro seminário de gestão cultural integrada de território na reserva da biosfera, no âmbito de reserva de biosfera no Brasil, com a Unesco, com várias universidades daqui e de fora, e discutindo processos de desenvolvimento em que nada viria de cima para baixo, mas que nós apoiaríamos as comunidades num processo de co-construção. Isso foi muito bonito. Nós fizemos ações variadas, assim, desde projetos na área de saúde, levando práticas integrativas para comunidades que não podiam pagar, que não tinham renda, até projetos na área de resgate cultural, projetos na área ambiental. Então foi um momento muito fecundo. Nós criamos muitas ações. E talvez por isso, em 2018, quando ninguém mais queria liderar o processo, eu também não queria, mas as pessoas diziam: poxa, você do Instituto Espinhaço é a instituição que hoje mais executa ações no território. E vocês têm conhecimento sobre isso, porque vocês já fizeram uma outra reserva. Então por que vocês não lideram isso? Tudo bem. Então me candidatei a presidente do Conselho Nacional em 2018. E venci por unanimidade. Conselho Nacional? Da reserva da Biosfera do Cerrado. Porque, diferentemente da reserva do Espinhaço, que ela é só o estado de Minas Gerais, a reserva do Cerrado é Goiás, Brasília, Tocantins, Maranhão e Piauí. São 5 estados brasileiros. Uma vez tendo 5 estados, ela tem um Conselho Nacional e tem os comitês estaduais. Isso em 2018. Então fui eleito presidente por unanimidade, e quando veio então, nós começamos a trabalhar, estava tudo muito bem. O Instituto Espinhaço tem sede, o escritório nacional do Instituto fica em Brasília. Então, o escritório do Instituto Espinhaço se tornou também a sede da reserva da Biosfera do Cerrado, que até então não tinha sede. Então, a reserva não tinha sede, não tinha rede social, ela não tinha nenhuma estrutura de governança nesse aspecto. Nós montamos tudo. E em 2019 veio o governo federal, ele emitiu um decreto e aniquilou o COBRAMAB, dentre outros vários conselhos. Então o COBRAMAB deixou de existir no Brasil. E aí todas as agendas de reserva de biosfera foram eliminadas. Quer dizer, o Comitê MAB aqui no Brasil, não é? Exato, o COBRAMAB, o Comitê Brasileiro do Programa MAB. E isso foi um choque, imagina, para todos nós. Mas como assim? Como assim, né? Essa foi a grande pergunta. E por quê, né? Por que isso, né?
Fato é que nós passamos de 2019 a 2022 sobrevivendo à reserva. Nós então criamos uma dinâmica em que uma reserva apoiava a outra, ainda que não tivéssemos o apoio do governo federal e nem o apoio do Conselho, que era o Conselho do Programa MAB. Então nós criamos uma rede, a rede se fortaleceu, a rede das reservas de biosfera. E continuamos avançando nas agendas, ainda que mais timidamente. Por essa altura, o diálogo inter-reservas existia de facto? Ele existia, sobretudo, como mecanismo de sobrevivência. Nós éramos sobreviventes de um processo em que o governo federal ele não reconhecia a importância e a legitimidade da agenda das reservas de biosfera. E o Brasil acabou se tornando uma tentação de ser uma grande ilha, porque nós não dialogávamos isso mais com o mundo, porque com o mundo nós precisaríamos ter o governo como nosso apoiador. E foi talvez nesse momento em que a rede brasileira, diferentemente de outros lugares do mundo, a rede brasileira ela se configurou como a nossa grande agenda de salvação. Nós nos apoiávamos uns nos outros para que, de fato, não desistíssemos das agendas de reserva, porque não tínhamos apoio de ninguém. Então, todos nós que vivemos a agenda de reserva é um sacerdócio. Eu nunca vendi nada de reserva, nunca ganhei um centavo de nada que viesse da agenda de reserva de biosfera. Muito antes, pelo contrário. Eu já investi muito recurso pessoal, recurso institucional, recurso de parceiros para poder fazer viver essa agenda. Então, quem faz a agenda de reserva porque acredita e gosta, né? Tem convicção de que isso é necessário. E aí, então, nós sobrevivemos do ano de 2019 a 2022, fazendo avançar pautas, mas com discrição, para evitarmos um choque, um conflito com o governo central. E foi bem sucedido isso? Foi bem sucedido. Nenhuma reserva deixou de existir, todas as reservas continuaram agindo e fortaleceu esse espírito de coletivo. O Brasil é um país continental, cabe à Europa toda aqui. Se nós não tivéssemos essa noção, e que talvez Portugal tenha sido o grande responsável, importante que se diga, pela unidade nacional. Não só a unidade pela língua, mas a unidade territorial. E cabia a nós um pouco esse espírito do mundo lusófono, que era de tentar, num território gigantesco como o país, nos mantermos articulados e vivos com uma agenda que não era apoiada pelo governo. Nessa altura, conseguiram ter alguns diálogos, nomeadamente com Portugal e com a Unesco, no plano das reservas e do Comitê MAB? Timidamente, porque a Unesco no Brasil também ficou muito recolhida. Como não havia um epicentro, que era o Conselho Brasileiro do Programa MAB, a Unesco no Brasil ela ficou restrita de emitir muitas opiniões. Todo mundo ficava com muito tato, assim, com muito zelo, para não ser taxado de insubordinado ou coisas do gênero, né? A tese era: as reservas existem independente do governo. Elas são reconhecidas pela Unesco. Então, são territórios em que nós não necessitaríamos existir governo para existir a reserva. Nós não necessitaríamos ter governo para ter a reserva. Talvez por isso, esse espírito de grupo, de coletivo, tenha funcionado tão bem. E tudo é um aprendizado, Fernanda, tudo. Nós passamos por vários momentos, o momento em que a agenda não existia, o momento em que a agenda ficou enfraquecida, o momento em que os corajosos criavam as reservas, o momento em que estes que criavam tinham que passar a governança e induzir outros atores a assumir postos, né? E isso fez com que, de fato, o momento atual, por exemplo,
é um momento também muito desafiador. Sim, isso é fantástico. Durante esses anos, se a questão das reservas já é sempre um desafio muito complicado e difícil para que as pessoas não só tenham a percepção do interesse das reservas, como inclusive saibam que fazem parte de reservas. Isso já era difícil, de certeza, não é? Como sabemos, porque aqui no Brasil, se noutros países acontece com essas vicissitudes todas, penso que a maior parte dos parceiros, das comunidades, das entidades não fazem a mais pequena ideia, não só do que é uma reserva e mesmo aquelas que estão lá dentro de que fazem parte dessa emissão. Portanto, admito que durante esses anos tenha sido uma sobrevivência mais institucional sim. do que outra coisa qualquer, não é? Porque isso, em termos práticos... Sim, o que houve efetivamente, se nós pensarmos num tempo histórico, imagina, a reserva da biosfera do Cerrado, da sua gênese, até quando eu conheci o processo da reserva, ela já estava enfraquecida. Por quê? Pelo tamanho do território, pelos desafios postos e porque havia um litígio muito forte entre a conservação e a produção. E ninguém queria se meter em conflito. O conflito era, claro, estabelecido à luz do dia. E sobrevivendo. Então, imagina. Qual é o ponto para isso? É que o Brasil, especificamente, dada a sua grandeza territorial, ele é um desafio para as agendas de reserva. E um outro aspecto, que é extensão territorial, é a grande diferença da sociedade brasileira. Você tem a sociedade, ela é muito díspare no Brasil. Você tem realidades com comunidades com riqueza e a plena maioria com comunidades com pobreza. Então, qual era o nosso desafio? E continua sendo. A agenda de reserva de biosfera no Brasil, ela continua sendo uma agenda elitista, da elite do pensamento, não da elite financeira, mas da elite do pensamento. O grande desafio que eu percebo hoje para as agendas de reserva de biosfera, e notadamente a do Cerrado, é de fazer com que essa agenda ela possa ganhar significado nos territórios. Muito bem. Terminamos acabamos como começámos. Mas antes disso, agora já estamos perante uma reconciliação do Brasil ou da Unesco com o governo e já temos novamente o Comitê Brasileiro. Depois de 1 ano e meio, demorou 1 ano e meio. A rede institucionalmente fortalecida. Sim, mas não formalizada, não é? Não, a rede existe formalizada, mas veja, esse é um outro problema. O Brasil tem uma tendência a transformar tudo, e talvez isso seja uma herança portuguesa, em transformar tudo em um sistema burocrático. O que existe efetivamente são as reservas. A rede é a união destas reservas. A rede não substitui as reservas. Nem o comitê. Nem o comitê. O que é importante, então, mantermos fortalecidas as agendas de reserva, cada qual cuidando de um espaço territorial, mas fundamentalmente hoje, esse tem sido o meu grande discurso dentro da rede, eu sou vice-presidente da rede. Mas a rede foi, entretanto, teve novas eleições? Teve eleições na rede em... Pós-reconstituição do Comitê MAB? A eleição da rede, não, foi antes da constituição do Comitê MAB. Por quê? O governo atual assumiu em 2023. O Comitê MAB só foi criado em junho de 2024. Isso é que deixa a rede. 1 ano e meio depois. Então, a rede teve que sobreviver a essas agendas todas, dialogando com o governo, que agora com um diálogo. Com o Ministério do Ambiente. Com o Ministério do Meio Ambiente. Tudo muito bem, muito bem. O Ministério apoia e acredita na agenda, então tudo certo. Mas qual é o ponto-chave disso? É que hoje a rede se fortaleceu em tal medida que parece que a rede substitui as próprias reservas. Eu sou vice-presidente da rede brasileira e a minha grande crítica é: não nos esqueçamos, nós somos reservas, não somos rede. Somos rede quando interessa dialogar com o coletivo do todo em termos de país.
mas nós somos as reservas. E cabe a cada uma das reservas fazer com que os territórios, as comunidades, os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, os pequenos municípios, as gestões municipais, os prefeitos, as câmaras de vereadores, as empresas, todos saibam o que é uma reserva de biosfera, para que ela existe e o que existindo, o que muda na vida deles sendo parte de um território de reserva. Esse é o grande drama que o Brasil vive, não é a reserva do Cerrado. Se você, a maior reserva, uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo, é a da Mata Atlântica. Qual é o desafio disso? É você não só falar a mesma língua de norte a sul, porque ela está de norte a sul do Brasil, mas é fazer com que essas miríades de comunidades, de territórios, eles percebam e se sintam empoderados a partir da agenda de reserva de biosfera. O que é você ter um selo da Unesco, um reconhecimento da Unesco, como isso impacta sua memória, sua cultura, sua história, sua economia, sua relação com o território, sua superação dos conflitos e dilemas, como a reserva da biosfera pode vir a ser um grande produtor de paz. É sem dúvida nenhuma o modelo mais bem sucedido. Sim, eu não tenho dúvida, mas veja, esse é o ponto-chave e por isso, desde o minuto zero, quando o Antônio me disse, você precisa conhecer a Fernanda e conhecer o projeto de memórias das reservas da biosfera. Fernanda, acredite se quiser, eu estou desde o minuto zero em que eu tomei contato com a agenda de reservas de biosfera, no ano 2000. Eu estou desde esse minuto entendendo que fortalecimento do sentido de existência desses indivíduos e instituições locais é a salvação de qualquer reserva. A reserva do Cerrado tem muita gente que é reserva sem o saber. E é essa consciência que tem que ser dita. Veja, eu lhe disse que lá em Minas Gerais nós fizemos todas as funções da reserva sem saber que existia reserva. Essa é a beleza. As pessoas que estão no Cerrado vivem a grande mágica que é o bioma Cerrado, vivem os desafios de uma reserva sem saber que são. Exato. Sem saber que estão. Só precisam de ser conectados. Daí as minhas perguntas no início. Sim, elas precisam ser conectadas e elas precisam perceber o significado disso. O significado disso, né? O que muda, né? Para terminarmos, Luís, duas questões, não é? Quais é que são, agora repetindo a questão, os desafios para a reserva do Cerrado e em que é que o Cerrado, tomando consciência disso, pode ser inspirador de facto para um modelo de desenvolvimento à escala do Brasil, mas em diálogo, agora com a formalizada rede da CPLP e em termos gerais. A primeira pergunta? Primeira pergunta, os grandes desafios. Assim, eu penso que o principal desafio da reserva do Cerrado é fazer com que os territórios, os mais longínquos integrantes da reserva da biosfera, possam se reconhecer reserva. E que a reserva possa efetivamente fazer com que essas pessoas elas tenham não só o orgulho de pertencer a uma reserva, mas que elas sejam mais felizes pertencendo a uma reserva. Esse é o ponto. O segundo aspecto? Tem a ver com em medida que a reserva do Cerrado pode ser um exemplo inspirador. Eu não tenho dúvida que, dada a escala de desafios que o Cerrado hoje enfrenta no país, não só da perspectiva da sua destruição e da sua regeneração, a grande agenda que nós estamos trabalhando hoje no Cerrado é a cultura regenerativa. É como nós podemos habitar o Cerrado fortalecendo serviços ecossistêmicos, o diálogo pessoas e natureza de uma forma ativa, criativa, luminosa, assim eu posso te dizer. Isso é um exemplo que o Brasil precisa entender se funciona.
Porque a reserva da Mata Atlântica, com a sua magnitude, ou a reserva do bioma amazônico, com todos os desafios de um território como aquele, ou qualquer outra reserva, a Caatinga, elas carregam cada uma a sua especificidade, mas todas são unidas por um desafio, o desconhecimento das agendas de reserva de biosfera. E isso pode vir a ser inspirador. A partir desse contexto de superação desses desafios do Cerrado, para inspirar outras reservas brasileiras. O contexto do Brasil no universo dos países lusófonos, que foi planejado e inspirado por Mário Soares e por José Aparecido de Oliveira. José Aparecido foi um grande... Então vou tirar, então eu tiro para você, mas ele falava muito disso. O Mário tinha um problema com os países que Portugal escravizou também. A ligação do Brasil com o mundo lusófono, e que se dá a partir da CPLP. CPLP, sim. Sim. Soares, sim, foi. A agenda de reservas não existe não, na cabeça de não falei de reserva, falei de CPLP. A agenda da CPLP. A CPLP, quando eu conheci o processo de formação da CPLP, eu participei de todo esse processo. O Brasil tem um papel muito importante na CPLP. Não só porque é o maior país dentro da comunidade dos países de língua portuguesa, mas sobretudo porque nós ainda, como comunidade lusófona, nós ainda, assim como temos reserva de biosfera e que nós, como integrantes da reserva, precisamos entender o que significa isso em nossas vidas, os países lusófonos também precisam entender o que é a lusofonia para a nossa estrutura mental, a nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura econômica, a nossa estrutura civilizacional. Eu acho que o Brasil tem uma grande contribuição para a CPLP, e acho que as reservas brasileiras têm que fazer uma grande integração, porque não são só irmãos lusófonos, são países que de fato têm que se irmanar nessa agenda. E eu acho que o Brasil, e nós do Cerrado especificamente, pode ter certeza, o que nós pudermos fazer para conectarmos os países lusófonos com as reservas de biosfera, nós faremos todos os esforços para isso, não apenas por uma razão da inteligência humana, que é básica, mas sobretudo como um dever civilizacional. Por isso. Luís. Muito bem. O que é ser uma pessoa que vive na reserva da biosfera do Cerrado? Eu sou um aprendiz, Qual é o significado para si viver na reserva da biosfera do Cerrado? Eu sou muito feliz por habitar uma reserva e por poder, a partir daquilo que faço, demonstrar que é possível fazer um mundo diferente.